Um, dois, três, som. Três, som. Um, dois, três, som. Bem, pessoal, boa tarde. A gente, então, agora vai dar reinício, né? Vamos continuar essa conversa gostosa, uma conversa que vai tratar de relatos, de experiências, de mulheres muito guerreiras, né? Nessa luta pelo direito à literatura. Então, queria chamar para vir aqui, por gentileza, a Arlene Costa, representando a Secretaria Estadual de Cultura. Seja bem-vinda, Arlene, por gentileza. E também minha xará, Vanessa Oliveira, que representa um nome muito grande. Espiem só. Empreendedora social, coordenadora da Associação Ler e Saber, na comunidade da favela Buriti, Congonhas e Madureira. Bem, esse encontro, se a gente for pensar desde a primeira conversa que teve, que eu cheguei aqui, que foram sobre os livros proibidos, depois agora com Clarice, com essa explicação toda, né, que o Felipe deu para a gente, que trouxe mais contexto ainda para a leitura desse livro, a gente pode dizer que a gente está aqui diante de duas mulheres muito fortes, né, em que elas são resultado de duas frases que foram ditas, que o livro é muito poderoso, o poder dos livros, e do que uma outra jornalista publicou recentemente no Globo, de que o livro é um assombro. Então, por meio do relato de trabalho, né, nessa busca pela promoção da leitura literária, a gente vai poder ver e testemunhar a força que tem os livros que hoje talvez estão sendo considerados impróprios. A gente vai ver que alguns deles se cruzam nessa trajetória leitura. Então, Vanessa, queria que você pudesse começar. Vocês têm, cada uma,
de 10 a 15 minutos. Depois a gente vai abrir um espaço para o público poder fazer comentários e perguntas. Tá bom? Boa tarde. Como a Vanessa falou, né? Nós temos um trabalho na Associação Ler e Saber na Comunidade, né, que, por meio de ações educativas, promove, né, o incentivo à leitura e o acesso ao livro infanto-juvenil. Eu tenho uma trajetória assim, bem íntima, né, com os livros, e eu estava contando um pouquinho para a Vanessa da minha trajetória como leitora, e até a chegada da associação, né, até idealizar o projeto Ler e Saber na Comunidade, até se tornar uma associação. Aos 7 anos, eu fui alfabetizada, e, aos 10 anos, uma professora me deu o livro chamado A Bolsa Amarela, da Lígia Bojunga. E, ao me dar esse livro, ela me disse 2 frases. Com esse livro você pode sonhar, e com esse livro você pode conhecer o mundo. Eu digo que sonhar é de graça e eu sonho todos os dias. Ainda não conheci o mundo, mas eu conheci uma menininha muito esperta, né, dentro dessa leitura da Bolsa Amarela, que me permitiu sonhar e idealizar o projeto. E, em 2008, eu iniciei uma rodinha de leitura na sala da minha casa, com os meus filhos e os amiguinhos dos meus filhos. E era muito interessante, porque o início dessa rodinha de leitura era o meu filho, meus 2 filhos e mais 5 meninos. À medida que o tempo foi passando, se tornaram 15, se tornaram 21, e a sala foi ficando pequena, e todos os finais de semana eu fazia essa rodinha, essa mediação de leitura com eles, porque, como moradora de favela, o que nós temos hoje, né, de acesso, que as crianças têm muito de acesso, conteúdo que eles têm de acesso, é o futebol, é o baile funk e outras coisas, né, que acontecem dentro das favelas, e que nós temos visto hoje que esse cenário tem mudado, mas em 2008 ainda era tudo muito latente. Só que, em 2010, eu casei, né, saí da comunidade, me mudei, fui morar fora, mas a minha família continuou morando nessa comunidade, então, todos os finais de semana, eu estava lá com minha mãe, com meus irmãos, e, ao subir a favela, as crianças vinham atrás perguntando sobre a rodinha de leitura, quando é que o projeto ia iniciar, porque eles falam muito sobre isso. Tia, e o projeto? E o projeto? E, quando foi em 2015, eu estava trabalhando numa agência de publicidade, ganhava muito bem na época, tinha meus benefícios. Eu era feliz, mas algo começou a mudar dentro de mim a partir do momento onde aquelas crianças foram se tornando prioridade. E, em 2015, eu chamei meu marido para uma conversa e disse para ele assim: olha, quero jogar tudo para o alto e quero viver meu sonho. Eu quero montar a biblioteca comunitária dentro da comunidade. Você vem comigo? E ele abraçou a ideia. E, em 2015, né, dia 14 de abril de 2015, meu sonho começou a tomar forma, mas esse sonho começou a tomar forma em forma de um projeto social. E, em agosto de 2015, a 8 de agosto de 2015, nós iniciamos o Ler e Saber na Comunidade, na quadra da favela Buriti Congonha, levando para as crianças mediação de leitura, rodinha de leituras, uma brinquedoteca. Era tudo muito amador. Mas o sonho de ter a biblioteca era algo que ainda estava comigo, era algo que eu ainda queria idealizar. E, quando foi em 2018, eu resolvi arriscar. Eu resolvi alugar um espaço e, junto com as crianças, hoje nós estamos construindo a Biblioteca Comunitária do Ler e Saber. Tem sido muito árduo, tem sido difícil, né, Arlene, Luciana, as amigas que choram comigo, mas é algo que é transformador, né? A leitura da minha vida foi algo transformador. A leitura da Bolsa Amarela foi algo transformador que mudou a minha vida, mudou a minha história como leitora. A Bolsa Amarela, ela me permitiu, a leitura desse livro, ela me permitiu não só sonhar por mim, mas sonhar por todas aquelas crianças que não têm oportunidade. E hoje eu vejo que, em meio a tantas lutas para colocar aquela biblioteca, tirar a biblioteca do papel, eu ainda sou uma privilegiada, porque eu posso estar aqui nesse espaço falando por eles, eu sou a voz deles, né?
Eu falei para a Vanessa que eu vim agora da obra, né? Vim de lá correndo de Madureira para a mesa. E aí, quando eu chego aqui, olha só como é que a gente se encontra, né? O universo conspira ao nosso favor. Eu encontro 2 alunos meus aqui visitando a Finlige. E eu só ouço aquela vozinha no corredor: tia Vanessa, me tira da biblioteca! E aí eu fui conversar com a professora, falar com a professora, porque as escolas ali, né, em Madureira, nós temos assim um número alto de escolas, né, no entorno da favela Buriti Congonha, mas é engraçado que a gente ainda não está conseguindo ter essa conversa, sabe? Mas aí aqui eu tive a oportunidade de conhecer a professora da sala de leitura, e eu quero convidar vocês que estão aqui para conhecer esse projeto, acessar o nosso Instagram, Ler e Saber na Comunidade, Facebook, conhecer esse projeto incrível que tem acontecido lá na favela Buriti Congonha. Nós temos casos de sucesso, né? Nós temos conseguido formar leitores. E é algo assim que eu converso muito com o meu coordenador e, né, com a Luciana, que é a pedagoga do Ler e Saber, porque a gente consegue ver que o início era tudo muito confuso para as crianças, era tudo muito novo. E um dia me perguntaram se não era loucura ter um projeto de leitura, de formação de leitores dentro da comunidade. E eu disse que não, porque aquelas crianças não conheciam livros porque eles não tinham acesso. Porque temos bibliotecas escolares, mas eu lembro que na minha época de leitora, né, na época criança, quando eu era leitora, eu lembro que a biblioteca escolar era algo muito distante dos alunos. Porque, primeiro que você entrava na biblioteca, a primeira coisa que você ouvia ao entrar na biblioteca era: não pode fazer barulho. Não pode mexer nos livros, não toca. Não toca. E, no Ler e Saber, eu digo que eu acho que eu perdi voluntários assim, né? O início do projeto, nós temos ainda essas 2 estantes, né? E eu colocava os livros na estante. E é engraçado que as crianças, elas tinham um medo de se aproximar da estante, de tocar na estante, de tocar nos gibis. E eu disse para elas: é para vocês tocarem, é para levar para casa. Mas, tia, como é que vai levar para casa? E se não devolverem? Se não devolver, não devolveu. Nós vamos pedir a doação novamente desse livro. Mas é para você levar para casa. Porque você só forma leitor se você der acesso. Se você não der acesso, você não forma leitor. A minha professora Tia Graça, que foi a pessoa responsável por me apresentar a Bolsa Amarela, ela formou uma leitora, mas ela formou porque ela deu acesso. Se ela não tivesse me dado acesso a esse livro, ela não teria formado a leitora que eu sou. E hoje eu formo as minhas crianças, hoje eu formo os meus filhos, e é gratificante. Eu posso dizer que é gratificante estar com eles, é gratificante estar todo dia naquele espaço e ver que de tijolinhos em tijolinhos, de baldinhos em baldinhos de pedra, a gente tem construído uma história muito linda dentro da favela Buriti Congonha. Alguém gostaria de fazer um comentário? Porque é um momento que pode ir e vir, viu? Qualquer coisa, levantem um braço aí. Então, Vanessa, você está aqui assim diante de mim. Eu estou me lembrando de um dia em que chegaram na minha casa assim, um monte de caixa. A Bia sabe disso, Beatriz Serra. Um monte de caixa. Cada caixa tinha assim um monte de projetos de pessoas guerreiras como você, por diferentes razões que queriam incentivar e promover a leitura literária no Brasil. Projetos de diferentes estados mesmo, né? Que tratavam da leitura literária com criança pequena, adulto, biblioteca comunitária, ou escola, biblioteca da escola, ou não era nem biblioteca, era apenas uma ação numa praça, uma ação na casa, né? Então, estar assim diante de vocês me faz relembrar uma ação muito importante da Fundação, que ela promove isso há mais de 20 anos, né? Que é o trabalho, que é um concurso, onde as pessoas que desenvolvem qualquer programa de promoção da leitura podem se inscrever, né? E a premiação é o acervo de livros, né? Não sei se vocês sabiam disso, porque vocês precisam escrever seus trabalhos, né?
Então, a Fundação entende uma coisa bonita de que a formação do leitor literário não passa somente pela escola, passa também pela casa, pelas empresas, né? Pelos diferentes espaços mesmo. E, conforme você foi falando, eu fui me lembrando de outros projetos tão aguerridos quanto o seu, né? Que alguns estão aí até hoje, outros eu não faço ideia se acabaram ou não. Mas você falou de um ponto que era nevrálgico para a sustentação de qualquer um daqueles projetos que a gente pôde analisar. A gente analisou os projetos vencedores. Então, era primeiro, segundo e terceiro lugar, e os que recebiam menção honrosa. Eram muitos. Acredito que foram 81 projetos analisados nesses 20 anos, né, de concurso que a Fundação promove. E a gente viu que os projetos que eram mais longínquos eram aqueles que tinham as grandes parcerias, né? Grande não no sentido de apoio financeiro, mas grande de força de instituições, de grupos já consolidados. Então, quando você fala da dificuldade de se articular, né, com a escola que está no entorno, porque essa escola recebe acervo, né? Essa escola atende a criança que você também vai atender nessa biblioteca que vai ser inaugurada, né? Quando você fala da dificuldade de, embora tenha a biblioteca na escola, mas essa biblioteca, na sua época, parecia não pertencer à sua vida escolar, né? Aí está um ponto-chave. A gente vai ouvir o professor Percival em algum momento daqui do salão, onde a gente vai discutir essa biblioteca da escola, que lugar ela tem que ter, não é? Para que a gente não saia como você saiu da escola pensando assim, eu sei que lá tem uma sala de leitura ou biblioteca, mas não pertence a mim. Eu não posso falar, eu não posso fazer os empréstimos, há um monte de restrição. Então, a questão do acesso, né, é realmente um ponto-chave nisso. E aí a gente tem que avançar para a questão da mediação, né? Como é que, então, esse livro chega para essa criança? Para que esse trabalho também não fique como uma simples leitura que qualquer pessoa pode fazer. Não é qualquer pessoa, não é? Quando você vai fazer uma leitura de Clarice, você não lê de qualquer maneira, não é verdade? Então, esse é um outro passo, né? Da gente garantir o acesso e depois da gente garantir o espaço da literatura sendo realmente experienciada, vivida. Então, agora, a gente vai ouvir outro relato muito bonito da Arlene Costa, representando a Secretaria Estadual de Cultura. Arlene, conta para a gente. Boa tarde. Eu vou começar com as lembranças da infância. Quando minha mãe reunia, eu tenho 4 irmãs, e minha mãe alfabetizou os irmãos. Meu pai não sabe ler, e ela contava, lia para a gente, lá no Ceará. Aí, voltando aqui para o Rio, o livro sempre foi muito caro. Lá a gente não tinha muito livro, não. Mas tinha um projeto lá na Feira de Acari, que você comprava o primeiro gibi, e depois você só trocava. E minha mãe, todos os domingos, ia lá na Feira de Acari, pegava os gibis, e depois do almoço a gente ficava lendo. Era muito divertido. Aí o tempo passou, né, e eu fui para a escola. Aí eu fui ler aquele livro, A Ilha Perdida, e eu acabei ficando perdida. Por quê? Porque tinha que fazer a prova, e aquilo me deixou um pouquinho bloqueada. Não fiquei muito bem com a leitura, não. Aí o tempo passou, e eu fui trabalhar na Livraria Paulinas, lá em Madureira. Trabalhei em Madureira, depois no centro. E lá eu tive contato com a literatura. Lá eu digo que eu conheci a ninfa. Conheci primeiro a ninfa nos livros, né? E quando eu peguei aquele livro, Poemas do Tempo, nossa, mas ela escreve muito bem, eu quero escrever também. Mas não saía muita coisa, não. Aí o tempo passou, entrei para Estácio de Sá, fui cursar letras, porque eu indicava os livros para as professoras trabalharem. E aí eu falei assim, poxa, se eu já estou falando como é que é para trabalhar o livro, eu vou ser uma boa professora.
E aí eu fui, né? E cursei, foi assim muito difícil, porque eu não tinha dinheiro para pagar, foi difícil mesmo. Mas, enfim, aí chegou o tempo do estágio. E aonde que eu fui fazer estágio? Na melhor escola do mundo, CIEP, doutora Dom Pereira Nunes. Foi lá que eu comecei a estudar, né? Eu fiz o ginásio e, para mim, aquela escola é um sonho, que sempre a leitura sempre chegou, né? E o que eu fazia lá era muito prazeroso. O que eu fazia? Levava a leitura na sala e ajudava também na mediação de leitura com os alunos. A gente fazia a leitura compartilhada, e depois as crianças pequenas para mim, né, que elas tinham na época 10 anos, e ela ia fazer a leitura para os pequenininhos, para a educação infantil. E aí eles chegavam lá todos animados, já tinham treinado antes, e ainda ficavam nervosos, né? Mas era muito divertido. E aí, depois, a Paulina me chamou para fazer essas leituras na Bienal. E eu, assim, meu Deus, na Bienal, estou acostumada a ler aqui para a escola, que é facinho, facinho. Mas para a Bienal? E não é que eu fui? Eu fui fazer essa leitura lá na Bienal, foi muito divertido. E agora, eu agora tenho que procurar um curso, eu tenho que ficar mais dentro desse assunto e tal. E aí foi que eu conheci o Pedro Gerolimic. Ele deu uma oficina lá, Taberna dos Bardos, e foi muito divertido. E lá eu encontrei a Lúcia, que eu já tinha vendido os livros para ela. Na época, ela trabalhava lá no Tabajaras. Ela ganhou um projeto e eu ajudei ela a escolher os livros. E reencontrei a Lúcia lá na Taberna dos Bardos, com o Pedro Gerolimic, que atualmente é superintendente de leitura e conhecimento aqui. E aí, depois, nunca mais o Pedro me largou. A gente, assim, comecei a trabalhar com ele, com a libertação de livros. O que é isso? Pega-se os livros, coloca numa estante, e aí a pessoa pega o livro, vai ler e vai passar adiante. Isso ocorre em vários lugares do Rio. Fazia na praia de Copacabana, em Anchieta, assim, onde menos esperava, estava lá a libertação de livros. Também participava de um projeto chamado Leitura na Praça, onde ficavam os livros pendurados, e as crianças ficavam lá, a gente ficava lendo para as crianças também liam para a gente, uma manhã incrível, isso era de 15 em 15 dias. E fiquei trabalhando com a Lúcia também no projeto Giro Livro, lá no Morro, lá em Copacabana, na ladeira dos Tabajaras. E hoje, não sei se vocês já ouviram falar na Lua, foi até uma manchete de jornal e tal, que ela ficou entusiasmada pela leitura e queria levar a leitura lá para o Morro. Uma garotinha de 12 anos. E aí, a gente vendo aqui, Lúcia, a gente conhece essa menina. E a mãe dela, não, vocês conhecem. Aí, quando eu vi a foto, a Lua pequenininha, lá no Tabajaras, lá na biblioteca do Lajão. Já é outro assunto, para não me estender, porque é muita biblioteca, né? Então não vou ficar me estendendo. Já vou direto ao ponto. E aí, Lua está lá. E hoje, Lua tem 12 anos. Ela vai abrir, já inaugurou agora, dia 18, foi a inauguração da biblioteca, que ela, aos 12 anos, teve essa iniciativa. E eu estou assim, muito feliz, porque a gente vai ler para as pessoas pelo fato de gostar. Ler é um prazer, não é obrigação. Assim, você lê pelo prazer e a criança vai ficar entusiasmada e vai querer fazer o mesmo. Eu lembro que lá no Tabajaras, eu acabei de ler o livro e falei assim, e você? Se você fosse a princesa, o que você faria? Aí, o que você pediria? Aí a criança falou assim, eu queria ler que nem você. Gente, aquilo partiu meu coração. Sabe por quê? Porque era osso, chega lá no pico do morro, era mais de 300 e poucos degraus para subir. No dia de chuva, você não sabia se estava pisando no rato, se estava pisando no lixo. Um dia você dava de cara com um bandido, outro dia você dava de cara com um policial. Era assim. E a criança faz esse pedido.
E eu fiquei assim feliz, né, pelo trabalho que a gente fazia lá nos Tabajaras. Aí depois, já mudando a história, né, porque se for contar os detalhes vai demorar, eu, Lúcia e Márcia resolvemos ter a nossa trupe, a trupe Pequena Alegria. E que aí a gente ia fazer as mesmas coisas, mas aí a gente que ia comandar, né? Ia ver o horário, ia administrar. Foi um período muito bom. A gente realizava a leitura na feira, a gente dava prioridade para o pessoal que colocava a banca, né? Para os feirantes. E os feirantes gostavam. Quando a gente não ia, eles falavam: o que aconteceu que vocês não chegaram? Que não sei o quê. Olha, era muito divertido. E também a gente fazia leitura na casa das pessoas. Assim, forrava um pano no chão, chegava, fazia leitura, às vezes deixava um pouquinho de livro para a pessoa ler em casa. E o nome do projeto é O Livro Bate à Sua Porta. E a gente também fazia formação para professores, para quem tivesse interessado, né? O nome da oficina era Oficina de Mediação de Leitura e Contação de Histórias, que são 2 assuntos diferentes, que eu também não vou me aprofundar, porque o nosso tempo é curto, né? E depois nós ganhamos um projeto chamado Oficina de Mediação de Leitura e Contação de Histórias. Foi patrocinado pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, pela GKO Informática, e até hoje eles estão patrocinando. Nesse decorrer do tempo, né, nós escrevemos um livro baseado assim, foi o primeiro conto que eu escrevi. Está aqui, ó. Pode. Foi o primeiro conto que eu escrevi. Nós fomos convidadas para escrever. Aí, na época, eu já estava fazendo oficina com a Ninfa, né, graças a Deus, porque quando eu acabei a faculdade, eu saí de lá bloqueada, não escrevia nada. Aí eu falo para a Ninfa: você não é gerente de banco, mas você desbloqueia. É verdade. Aí consegui escrever o conto. Eu consegui escrever o conto, né, e foi baseado na nossa realidade. Nós tivemos o patrocínio do Instituto CIA também, nessas longas histórias, que eu aprendi muito, porque, assim, não adianta você querer ser um mediador de leitura e ficar na sua casa. Você tem que procurar o aprendizado, né? Que a cada dia a gente aprende. Aí foi esse livro aqui, ó, Entre Contos do Rio. Foi pela Eclos, né? Que foi foi pelo Instituto Eclos, que propõe acelerar as iniciativas sociais. Eles ajudaram muito a gente. Nossa, foi assim encantador. E o nome do conto é Sangue na Maré, né? E foi inspirado lá na Maré mesmo. Foi até a minha amiga que me contou. Nós fazíamos um trabalho lá, pelo Conexão Leitura, de deixar caixinha de livros nos locais. E deixava assim no restaurante, fazia sarau, em salão de beleza, levava leitura de todas as formas. E aí, um belo dia, um rapaz chegou lá na Biblioteca da Maré, Elias José, todo ensanguentado. E aí a Marilene ficou nervosa, né, mas atendeu e tudo. E aí, no final, ela perguntou assim: mas como você soube da nossa biblioteca aqui na Maré? Ah, porque eu sou açougueira. E aí eu peguei o livro lá no restaurante. Quer dizer, ela até deu uma aliviada. É sobre isso que fala o conto, né? Aí, pelo trabalho que a gente realiza na cidade do Rio de Janeiro, nós fomos homenageadas pelo Paixão de Ler. Ai, eu fiquei... Olha, porque eu preparei o PowerPoint, não deu tempo para trazer. Mas a gente foi lá, comprou a roupa, ficou toda bonitona. Olha, foi muito interessante. Nós ficamos assim felizes, né? Porque você ser homenageado pelo trabalho que você realiza, né? É legal, é prazeroso também. Não vou, né?
sim. Essa aqui já é a parte da secretaria, esse aqui, isso. Atualmente eu estou trabalhando com o Pedro, né, com o Pedro Gerolimic, aqui na secretaria, na Superintendência de Leitura e Conhecimento, e aí eu fui convidada. A gente trabalha assim, trabalha muito, gente. O pessoal fala que esse negócio não dá. Olha, a gente trabalha muito. Eu trabalho com a libertação de livros, estamos levando livros para o Degase, são 20 salas de leituras, porque todo mundo tem direito à leitura, não importa quem seja, todo mundo tem direito à leitura. Nós levamos a leitura também para um pessoal lá em Santa Cruz, para os idosos, foi a coisa mais linda. E, quer dizer, a gente leva a leitura para todo mundo. E aí me convidaram para eu participar lá, para eu ser julgadora, prosas e versos da Grebal. E a poesia saiu aqui, eu vou ler para vocês. É assim. Esse aqui eu escrevi quando eu tinha 14 anos. Um sonho de paz. Quanta injustiça, drogas e cobiças. Bandidos já tão criança. Será que ainda temos esperança? Menores na rua, enquanto outros pensam ir à lua. Irmão mata irmão. Eu não sei por que razão, mas eu creio em Deus que a paz não foi em vão. O salário baixinho, o preço das coisas, um dinheirão. Será que o mundo vai melhorar ou não? Já não aguento, tanto lamento. Olho para frente, mendigos, fecho os olhos, vejo um amigo. Cristo, o Salvador, espalhai na terra o amor. E, finalmente, olho para trás. Somos nós sonhando com a paz. E é isso, né? E já esquecendo de falar, eu tenho uma... Assim, pelo trabalho que eu fiz na escola, né, lá no CIEP Doutor Adão Pereira Nunes, eu emprestei meu nome lá para a sala, Espaço de Mediação de Leitura e Contação de História, Arlene Costa. Quem quiser ir visitar, será um prazer receber. Foi assim, eu fiquei muito feliz, nossa, e foi uma surpresa, estava tudo guardado. Olha, o Henrique Rodrigues, o nome dele está na sala de leitura e o meu tá bem próximo. E, assim, eu fiquei muito feliz. Nossa, não tenho nem palavras para explicar da felicidade que é o reconhecimento, né? Por onde vou... E aí, assim, lá na escola, quando chegava aquele monte de criança em cima de mim, você vai ler hoje, você vai ler hoje, você vai ler hoje. E aí teve uma vez que nós preparamos uma apresentação, aí eu falei assim, mas se a pessoa faltar, como é que vai completar aqui a leitura? Não, eu já sei tudo. Eram os 10 sacizinhos da Tatiana Belinque. Não, eu já sei tudo, sabe mesmo? Então, vamos lá. E ele passou o texto todinho. Quer dizer, é muito prazeroso trabalhar com a mediação de leitura. Eu amo. E é isso. Tá bom, Arlene. Eu acho que a gente aqui pôde ir pensando durante os relatos, né, sobre a força da biblioteca, seja ela comunitária, seja ela da escola, né? Você relatou, né, Arlene, que voltou para a sua escola que te formou no ensino médio para fazer o estágio, né? Quando a gente volta para essa raiz, uma raiz que te compartilhou com você, não é, todo um acervo, e você volta como uma estagiária que está estudando letras, né? Então, o peso que as letras, né, têm nas nossas vidas. E eu fico assim pensando que quando a gente tem uma escola comprometida, né, uma biblioteca, a gente consegue sair das ações pontuais, né, das ações que só existem enquanto aquela pessoa está de frente. E essa é uma virada que o Brasil precisa dar, né? Eu acho que essa lei das bibliotecas ela vem para ajudar a gente a pensar sobre isso de maneira mais concreta, que as ações são plausíveis, bem intencionadas, têm repercussões que a gente não pode alcançar, porque a gente está falando de subjetividade. Veja, eu não sei se a sua professora,
que te formou lá nessa escola sabe do significado que teve para você voltar para lá como estagiária, né? Eu não sei se a pessoa que você citou com relação a que te deu o livro da Bolsa Amarela, né? A gente não tem como medir em que momento essas ações vão reverberar nas pessoas com quem a gente compartilha a literatura, né? Então, essa virada a gente precisa fazer, sair das ações pontuais para ir para as ações mais organizadas, com mais força, para que elas sejam mais perenes, né? Sejam permanentes. Então, bacana você ter falado do Pedro, né? O Pedro é um grande parceiro seu nessa luta, né? E hoje você está na Secretaria Estadual. Quem está na Secretaria Estadual, municipal, Secretaria de qualquer coisa, trabalha para caramba e tem um certo poder, né, de ajudar a costurar. Isso que é prazeroso, você levar o livro para aquele que não tem acesso, sabe? Para aquele que está lá na ponta, que está começando agora. A Vanessa estava até falando agora, Arlene, cadê meus livros? Eu, calma, vamos chegar. Né? Muito prazeroso. Pois é, a gente fica com a condição de tornar possível a consolidação de algumas ações que a gente sabe que são bacanas, mas ficam só no papel, ou que estão nas mãos de pessoas que estão numa posição ainda de muita fragilidade para bancar, para enfrentar, né? Outra coisa bonita que eu acho que passou aqui, na fala das duas, é a questão da autoria e da participação, né? Então, quando Vanessa diz que as crianças estão participando dessa construção dessa biblioteca, me fez lembrar. A gente vai ter, durante o salão, voltando ao assunto do concurso dos melhores programas de leitura do Brasil, um dos concursos que ganhou, né, relatou isso, que as crianças participaram da reorganização das bibliotecas, da biblioteca, participaram de toda a catalogação, né? É claro que tem que ter o trabalho do bibliotecário, ninguém está dizendo que isso não é importante, mas você poder incluir o leitor ali, eu acho que faz uma grande diferença para a apropriação desse espaço, né? Esse espaço é dele. Porque o espaço público, onde a literatura circula, nem sempre é sentido como nosso, não é? Não é de todo mundo. A palavra público, no coração, não chega como está no verbete do dicionário, não é verdade? Por causa das desigualdades sociais que você constatou. Não tem biblioteca na minha comunidade, eu preciso inventar uma aqui. Né? A gente olha para a Zona Norte hoje, aí a gente sai um pouco de dentro da favela e fala sobre Zona Norte, sobre periferia e subúrbio, a gente não consegue encontrar, a gente não encontra biblioteca, não encontra livrarias. É difícil, né? Então, como esse público vai acessar? Esse público de baixa renda. Você imagina o pessoal que está numa outra ponta, que a gente fala da Baixada, que a gente fala da Zona Oeste. Se eu, na Zona Norte, não consigo encontrar, eu fico imaginando esse público. No sábado, agora, eu fui chamada para participar da segunda festa literária do Apadrinho Sorriso. Não sei se é um projeto social que funciona no Parque das Missões, um projeto lindo, encantador, que a Fabiana também leva ali, a pulso firme. É uma mulher que está na frente da batalha também, levando lá arte, cultura, né, e letramento para a Baixada Fluminense. Então, quando a gente fala que a leitura é um dever de todos quem? Né? Porque se você sai para comprar um livro, levar uma criança para uma livraria, eu falo de Flip, né? Nós fomos a Flip. Sim. Nós montamos, né? Uma das coisas que eu não te contei, fretamos um ônibus, montamos uma excursão bate-volta para que a gente conseguisse levar 8 crianças do projeto e 8 voluntários. E foi algo... Para mim, foi mágico demais, assim, porque você vê o olhinho daquelas crianças não só encantadas com a própria Flip, mas encantada por sair da sua zona de conforto, por sair da sua comunidade, estar dentro de um ônibus de excursão, coisas que para a gente é muito pequeno, mas para eles tem uma grandiosidade, que é algo que eu digo, essas crianças nunca mais vão esquecer. É algo muito pequeno, porque eu tenho certeza que eles têm sonhos, que eles têm realizações, que propósitos ainda serão cumpridos na vida deles. Mas aquilo que tiver ao alcance da Associação Lei Saber, aquilo que tiver ao meu alcance, como cultura, como arte, aquilo que eu posso sair da minha zona de conforto, sair dentro da minha favela, buscar fora, eu vou estar levando para eles. Ô, Vanessa, você conhece
a rede da Baixada Literária, que é uma rede das bibliotecas comunitárias, né? Você precisa Então, fazer laço agora com eles. eu estou amarrando agora essa parceria com a Kelly, né, que é aqui da Mangueira, do Conexão Leitor, né, e a RNBC, o pessoal lá da Biblioteca Wagner Vinícius, me abraçou assim, né, de uma tal maneira que há um carinho mútuo, né? E a partir do momento também que conheci a Arlene, que conheci o Pedro, as coisas começaram a se ampliar. Eu sou muito grata a essa rede. Eu digo que pessoas precisam de pessoas. Eu não faço nada sem pessoas, né? Eu tenho aqui Lu, que conheci em 2015. Hoje Lu é minha parceira, trabalha comigo voluntariamente, mas Lu me conheceu em 2015, quando eu bati na porta dizendo assim: eu preciso de um espaço. Eu preciso de um espaço para fazer uma festa. Eu tenho 75 crianças que precisam de um espaço, né? Que, ao final do ano, né, nós temos a festa de encerramento das atividades. E, nessa festa de encerramento, as crianças não ganham somente o brinquedo. Elas ganham um brinquedo e um livro. Quando você apadrinha uma criança, você tem a noção de que ela precisa de um livro e um brinquedo. E isso é encantador, porque eu tenho perguntado essa semana, né, aquela gurizada que está mais próxima de mim por conta da obra, eu digo: e seu livro, cadê? Tia, meu livro está lá em casa. Mas esse livro vai vir para o meu acervo, hein? Esse livro vai vir para cá. Tia, você está de olho no nosso livro? Claro! Então, Vanessa... Eu tive a oportunidade de atender o grupo da Vanessa. Na época, a gente não se conhecia, foi no Ler. E eu fiz a mediação de leitura aqui, né? Gente, e aí quando o Pedro, Arlene, hoje a gente tem uma reunião com a Vanessa. Aí ela sentou, que mostrou as fotos. Gente, eu atendi essas crianças, olha isso. Eu li para essas crianças. Então, queridas, está chegando próximo ao final. Vocês que estão na plateia, se quiserem, né, fazer uma pergunta, um comentário. Mas eu acho que, de tudo que vocês falaram, meu coração ficou com vontade de dizer o seguinte: quem é leitor? O leitor é aquele que tem o direito à literatura, não é? E eu acho que vocês estão lutando pelo direito à literatura com muita força. Não é leitor aquele que só sabe ler e escrever. É leitor quem tem o direito à literatura. Então, quando você faz essa análise, né, de que no seu entorno você não encontra livraria, você não encontra outras bibliotecas, a dificuldade da parceria com a escola pública, não é, que pode ter um olhar um pouco enviesado, né? Puxa, o que a Vanessa quer aqui, né? Ela quer uma coisa que a gente já tem, que a gente não tem, ela quer apontar algo. A escola tem muitos receios, né? E a gente está num período em que as instituições todas são colocadas muito em xeque, né? Então, é um pouco natural também que as gestões, né, fiquem assim: opa, calma aí, Vanessa. Eu disse essa semana que eu não culpo o professor. Eu tive uma conversa, eu faço um curso de políticas públicas em favelas na Fiocruz, e nós tivemos uma conversa, né? E, no meio dessa conversa, eu disse assim: eu não culpo o professor, porque o professor ele também não foi treinado para ser mediador. Ninguém é treinado para ser mediador de leitura. O mediador de leitura é o leitor que entende, como você disse, que o outro também tem direito à literatura, que tem direito a ter acesso ao livro. Então, quando você chega para criar uma parceria, em busca de uma parceria nas escolas públicas, ou municipais ou estaduais, as pessoas têm receio, a direção tem receio, porque muitas das vezes também ela vai olhar e dizer assim: pô, mais um trabalho? Eu já estou fazendo, está dando certo. Eu digo que o medo nos impede de sair da zona de conforto, né? Muitas das vezes, aquilo que você diz para mim que vai funcionar ainda é muito novo para mim, ainda mexe muito com o meu ego, né? Então, a gente precisa levar para essas escolas um outro tipo de conversa, né? Entender que o professor ele também pode ser nosso parceiro, porque hoje a gente vê um olhar muito, como eu posso dizer, um olhar diferenciado para o professor. Não se tem mais aquele respeito, aquele carinho, né? O professor ele não é tido mais como nosso mestre, como nosso herói, né? Então, hoje as pessoas realmente estão com esse medo de sair da zona de conforto daquilo que eles já fazem. Então, quando você diz para o professor: eu quero uma parceria, eu sou seu parceiro, e apresenta um projeto, a gente pode ter uma amplitude, as portas podem se abrir. Entender que a formação do leitor literário não se circunscreve só à escola.
A gente precisa da família, a gente precisa da biblioteca comunitária, pública e a biblioteca da escola, né? Só vai reivindicar a biblioteca quem teve acesso à biblioteca da escola, porque é ali que a gente vive, né? E por isso que a gente briga para que a gente tenha o nome biblioteca, que a aula de literatura aconteça dentro da biblioteca. E você tocou num assunto importante. Esse professor leitor precisa ter uma formação inicial, né? E a gente vive um gap grande, porque a maior parte dos professores que estão dando aula, eles têm um repertório literário um pouco mais limitado, eles vão se formando leitores, conforme tem que pensar um texto, um livro para o seu aluno, né? E as universidades que estão fazendo a formação ainda não conseguem garantir, embora lutem, para terem na sua grade curricular obrigatória a disciplina literatura infanto-juvenil. Essa é uma outra briga, né? Briga boa, né? Nesse sentido. Então, querida, vocês querem fazer um último comentário? Que a gente está chegando ao fim. Então, eu quero, né, deixar mais uma vez aqui aberto, né, para quem quiser conhecer nossas redes sociais, né, no Instagram e no Facebook, Lei Saber na comunidade, e o nosso site leisaber.org, né? Conheça esse trabalho incrível, né, que tem acontecido lá na favela Buriti Congonha, porque nós precisamos criar redes, né, para que a gente possa levar esse projeto para outras favelas, que a gente possa formar novos leitores em outras favelas do Rio de Janeiro. Eu quero agradecer a Beatriz, né, por ter dado essa oportunidade aqui para a gente, a Beth Serra. Muito obrigada pela essa mediação, deixou a gente lá calminha. E quem quiser curtir a nossa página, Pequena Alegria. Pequena, do A você já faz alegria, Pequena Alegria. Lá tem um pouco dos nossos trabalhos. Atualmente, eu não estou trabalhando com afinco, né, porque eu sou uma só. Então, estou mais aqui do que lá, mas a Lúcia Moraes está tocando. Aos poucos, a gente vai levando a leitura para esse povo. Está bem, Obrigada. queridos. Então, obrigado pela presença. E queria anunciar a próxima atividade que vai ter aqui nesse espaço, agora às 16 horas. A escritora Sônia Rosa vai falar sobre literatura infantil e representatividade negra. Obrigada a todos.